No primeiro módulo desse curso, nós conhecemos alguns dos recursos mais comuns do Excel, entre eles o filtro, que permite exibir apenas as informações necessárias em uma base de dados. Hoje nós vamos conhecer o filtro avançado, que oferece uma forma diferente de filtrar os dados, além de trazer uma vantagem significativa sobre o filtro tradicional. Então, se você quer melhorar ainda mais os seus conhecimentos de Excel e se destacar no mercado de trabalho, é só ficar comigo até o final desse vídeo. Antes de começar a aula, eu preciso te pedir um favor. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. A sua inscrição é muito importante para ajudar o canal a crescer e para me incentivar a criar cada vez mais conteúdos relevantes como esse. Clica no botão Hypar se essa opção estiver disponível para você. Isso vai ajudar o YouTube a oferecer esse conteúdo para cada vez mais pessoas. E para você que já fez tudo isso, muito obrigado. Como sempre, eu vou deixar o link para download na descrição do vídeo, ok? Sem mais enrolação, bora para a aula? Bem, galera, a planilha já está aberta e, como eu sempre faço, eu quero começar fazendo uma análise das informações antes da gente começar a trabalhar. Nós temos nessa planilha 3 áreas com informações diferentes. A primeira área é a base de dados, onde nós temos as informações que vão ser filtradas daqui a pouco. A segunda área é essa área de critérios, que eu posicionei ela logo acima da base de dados só para facilitar a visualização das informações. Reparem que na base de dados nós temos uma linha de cabeçalho que tem exatamente as mesmas informações de cabeçalho da base de dados. Isso é importante para que daqui a pouco, quando a gente for aplicar as filtragens, a gente consiga estabelecer critérios semelhantes. E por último, nós temos uma área de extração de dados, que vai ser usada mais tarde quando a gente for usar um diferencial que o filtro avançado tem, que é o que torna ele diferente do filtro tradicional. Eu quero começar fazendo algumas filtragens básicas, só para a gente fazer uma comparação entre o resultado que o filtro avançado traz e o qual o filtro tradicional traria para a gente. Eu quero que ele filtre trazendo para mim apenas as vendas da vendedora Carla Dias. Então vou selecionar alguma célula que tem o nome dessa vendedora, eu vou copiar, vou selecionar a célula B3, logo abaixo do cabeçalho representante, e vou colar. Esse procedimento é importante para que o Excel entenda qual vai ser o critério que a gente vai utilizar para a filtragem, no caso, o nome da representante. Agora eu vou selecionar alguma célula da base de dados e lá na guia Dados eu vou procurar pelo grupo Classificar e Filtrar e nele eu vou clicar no botão Avançado. O Excel vai exibir a janela do filtro avançado, onde tem algumas informações que a gente vai preencher. Nesse momento, eu vou pedir para vocês ignorarem essa informação que já está pré-preenchida aqui na linha Copiar para. Ela só está presente porque eu já utilizei esse recurso antes, quando eu estava preparando essa aula, e ele acabou memorizando esse intervalo. Mas a gente vai utilizar esse recurso daqui a pouco. Por enquanto, eu vou concentrar minha atenção nos outros campos, ok? A primeira informação que eu vou considerar está aqui no campo Ação. O Excel oferece 2 opções. A primeira delas é o filtrar a lista no local, onde o Excel vai filtrar as informações de acordo com os critérios que a gente vai estabelecer na mesma base de dados que está sendo o critério para essa filtragem. Se eu marcar a segunda opção, copiar para outro local, o Excel vai permitir que eu possa utilizar um recurso legal do filtro avançado que vai permitir manter a base de dados original, sem filtragem, e vai trazer os dados filtrados para um outro intervalo de dados. Esse é o recurso que a gente vai usar daqui a pouco. Eu vou manter então por enquanto a opção filtrar a lista no local e percebam que ele já identificou qual é a nossa base de dados. Isso aconteceu porque antes nós selecionamos uma célula dentro dessa base. Eu vou clicar na linha Intervalo de Critérios e vou selecionar as células que têm os critérios que eu quero que ele use como referência para essa primeira filtragem. Então eu vou subir a base de dados e vou selecionar as células B2 e B3, onde eu tenho o rótulo da coluna representante e também o nome da vendedora da representante que eu quero que ele utilize como critério para essa filtragem. Por enquanto são apenas essas informações que eu vou preencher na janela do filtro avançado. Eu vou clicar em OK e observar o resultado. Da maneira como nós construímos essa primeira filtragem, o Excel buscou na base de dados apenas as informações da representante Carla Dias.
E apesar da gente ter seguido um caminho diferente usando aqui o filtro avançado, o resultado foi pelo menos muito parecido com o qual a gente teria se nós tivéssemos usado o filtro tradicional e pedido para ele buscar apenas os dados dessa representante. Por enquanto, o que a gente vai perceber é que o filtro avançado é uma forma diferente de chegar a um resultado parecido com o que a gente consegue chegar através do filtro tradicional. Mas vamos continuar dando uma olhada, vamos ver o que mais ele oferece. Para que eu possa voltar à base de dados como ela estava originalmente, é só clicar no botão limpar. Eu quero estabelecer agora uma outra filtragem. Eu quero que ele retorne para mim apenas as vendas da região Sudeste. Então, eu tanto posso selecionar alguma célula que tenha o texto Sudeste, copiar e colar, assim como eu posso digitar. Vou selecionar então a célula C3 e digitar o texto Sudeste. Mais uma vez, eu vou selecionar uma célula da base de dados, pode ser qualquer célula, e vou voltar no botão Avançado. O intervalo da lista vai ser o mesmo, eu quero que ele utilize como critério a base de dados, porém, o intervalo de critérios agora vai ser outro. Dessa vez, eu quero que ele trabalhe com as células C3 e também C4. Vou clicar em OK e ele vai trazer para mim apenas as vendas da região Sudeste. Mais uma vez, um resultado muito parecido com o que a gente teria se a gente estivesse trabalhando com o filtro tradicional. Porém, agora eu quero comparar as vendas de duas regiões diferentes. Eu quero comparar Sudeste e também Centro-Oeste. Então, eu vou limpar novamente os dados, vou selecionar alguma célula que tenha o texto Centro-Oeste, copiar e colar lá na célula C4. E vou reiniciar o procedimento para trabalhar o filtro avançado, selecionando alguma célula da área de dados, indo lá no botão avançado, e dessa vez o intervalo de critérios vai trabalhar desde a célula C2 até a célula C4. Dessa vez, a intenção é que ele retorne os resultados das duas regiões ao mesmo tempo. Vou clicar em OK e está aí, foi exatamente esse mesmo resultado. Ele trouxe para mim as vendas da região Centro-Oeste e também da região Sudeste. Porém, agora, eu quero que ele faça uma filtragem dupla. Eu quero que ele filtre pelas regiões Sudeste e Centro-Oeste, mas também pelo produto impressora. Para isso, eu vou copiar e colar alguma das células que tem o texto impressora. Eu poderia fazer isso digitando, eu só estou copiando e colando porque eu acho que assim é mais fácil. E embora eu saiba que as coisas não vão funcionar exatamente como eu estou pensando nesse momento, eu vou continuar com o filtro avançado para a gente verificar o resultado e entender por que ele gerou o resultado dessa maneira. Eu vou selecionar alguma célula da área de dados e vou recomeçar o processo de filtro avançado. Dessa vez, o intervalo de critérios que eu quero que ele busque vai ir desde a célula C2 até a célula D4. E observem que, por enquanto, a célula D4 está vazia, e isso vai ser importante para o resultado que o filtro vai gerar. Eu vou clicar em OK e observar o resultado. Vejam que a única região que ele trouxe à impressora foi a região Sudeste. Para a região Centro-Oeste, ele continuou trazendo todos os produtos. E isso aconteceu porque aqui na área de critérios, nós determinamos que para a região Sudeste a gente quer impressora. Porém, para a região Centro-Oeste, nós não estabelecemos nenhum critério. Então, quando a gente precisa comparar campos diferentes buscando por informações que sejam semelhantes, é importante que a gente repita essas informações. No caso, eu vou repetir a informação impressora, de forma que ele entenda que tanto para a região Sudeste quanto para a região Centro-Oeste, o produto que eu quero que ele traga para mim é impressora. Eu vou recomeçar o filtro avançado e dessa vez não vai ser necessário fazer nenhum ajuste no intervalo de critérios, porque ele sempre memoriza o intervalo anterior. Eu vou apenas clicar em OK e agora sim ele trouxe o produto impressora para as duas regiões. Com isso, a gente percebe que, embora o filtro avançado traga resultados semelhantes aos quais o filtro tradicional traz, ele tem uma forma própria de trabalhar a geração desses resultados. Tá, mas é só com texto que o filtro avançado trabalha? Não, e é isso que a gente vai ver agora. Eu vou novamente clicar no botão Limpar, e só para dar uma zerada aqui na área de critérios, eu vou selecionar as células que já têm informações que eu utilizei nos critérios anteriores e vou apagar. Dessa vez eu quero fazer uma filtragem pela quantidade. Eu quero que ele retorne para mim apenas os produtos que tenham quantidade a partir de 15 unidades.
Então, vou selecionar a célula E3 e vou digitar maior igual 15. A ideia é que ele só retorne para mim nessa filtragem produtos que tiverem uma quantidade a partir de 15. Então, mais uma vez, eu vou selecionar alguma célula da área de dados, vou lá no botão Avançado e vou mudar o intervalo de critérios, selecionando as células E2 e também E3. Vou clicar em OK e observar o resultado. E está aí, ele só trouxe aqueles produtos que têm quantidade a partir de 15. Galera, pausa rápida para passar um recado importante. Todo o conteúdo dessa aula foi baseado no meu e-book Excel 365 Avançado, que está disponível lá no Amazon Kindle. Se você quer aprender ainda mais sobre Excel e ainda me dar uma força para melhorar a qualidade das aulas, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. E se você for assinante do Kindle Unlimited, você tem acesso a todos os meus e-books sem nenhum custo adicional. Mas se você ainda não for assinante da Amazon, é só clicar no primeiro link da descrição. Você pode criar uma conta gratuita por 30 dias e aproveitar todos os benefícios que a Amazon oferece, como o Prime Video, Prime Music, frete grátis para milhares de produtos, além de diversas outras vantagens. Confere lá. Tá, mas até agora vocês devem ter percebido que todos os resultados que o filtro avançado gerou são exatamente iguais a resultados que o filtro tradicional poderia ter gerado, porém de um jeito diferente e, de certa forma, até um pouco mais complicado. Qual que é a vantagem, então, do filtro avançado sobre o filtro tradicional? É o que a gente vai ver agora. Eu vou apagar o critério anterior e fazer uma nova pesquisa pela região Nordeste. E vou começar um novo filtro avançado. Primeiro intervalo da lista, a gente já sabe que é a base de dados que já está selecionada. No intervalo de critérios, eu vou pedir para ele trabalhar com as células C2 e C3. A diferença vem agora. Dessa vez, eu vou marcar a opção Copiar para outro local. E assim ele vai habilitar para mim o campo Copiar para. E é aquele campo que eu falei alguns momentos atrás para vocês ignorarem porque ele tinha memorizado uma informação de uma filtragem que eu tinha feito antes. Eu vou apagar a informação que tem nesse momento e vou selecionar o intervalo de I8 até O8, que é o cabeçalho que eu tenho aqui na área de extração de dados. Vou clicar em OK e observar o resultado. Vejam que com isso, o Excel retornou para a gente todos os dados da região Nordeste, filtrados e transportados aqui para a área de extração, sem alterar nenhuma informação na base de dados. Isso é bem interessante quando você quer comparar resultados parciais com uma base total. E com o filtro tradicional, até seria possível ter um resultado semelhante a esse, porém daria um pouco mais de trabalho, porque a gente precisaria, primeiro, filtrar na base de dados, de acordo com a região, copiar as informações filtradas e colar em um outro local. E depois voltar na base de dados e remover a filtragem, exibindo todos os dados novamente. Então, a grande vantagem do filtro avançado sobre o filtro tradicional é essa possibilidade de extrair os dados sem ter que ficar copiando e colando informações. Fora isso, os resultados são bem parecidos. O filtro avançado é uma forma diferente de filtrar os dados de uma tabela. Antes de encerrar, eu quero mostrar uma outra vantagem que pode ser interessante aqui do filtro avançado. Vamos supor que eu queira fazer uma comparação dos dados de duas regiões. Eu quero comparar Nordeste, que eu já tenho as informações, com o Centro-Oeste. Então, eu vou selecionar alguma célula que tem o texto Centro-Oeste e vou colar no lugar ali na célula C3 e vou começar novamente o filtro avançado. Seleciono alguma célula da base de dados, vou lá em Avançado. No intervalo de critérios e intervalo da lista, eu não vou precisar fazer nenhuma alteração, porque ele memorizou a última filtragem que eu utilizei. Eu vou novamente copiar para outro local, porém agora o intervalo que eu vou trabalhar vai ser desde a célula I18 até O18, porque eu quero que os dados extraídos fiquem abaixo da extração anterior. Eu vou clicar OK e está aí. Com isso eu consigo fazer uma comparação visual de dois dados extraídos em áreas diferentes, porém próximas, de forma que eu consiga comparar visualmente os resultados de uma região com os resultados da outra.
e ainda assim fazer uma comparação parcial das duas regiões com a minha base de dados que tem todas as informações. Para você que ficou até aqui, muito obrigado. Eu espero que o conteúdo tenha sido útil para você. Tem só uma última coisa que eu gostaria de te pedir. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum novo conteúdo. No próximo vídeo, nós vamos conhecer as funções avançadas de procura do Excel, entre elas PROC-V, PROC-H e PROC-X, que é uma das novas funções do Excel 365 e que está facilitando muito a busca de dados nas planilhas. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.